Sejam muito bem-vindos à Igreja Memorial Batista. Antes de iniciarmos mais um culto de adoração a Deus, pedimos a sua preciosa atenção para os seguintes avisos. Fique atento aos eventos de nossa igreja. A Escola Bíblica Dominical está sendo transmitida às 9 horas via internet. Os cultos dominicais continuam a ser transmitidos às 10h15 e 19 horas. O culto de oração de quarta-feira também está sendo transmitido ao vivo às 19h30. Todos esses eventos são veiculados pelo canal da igreja no YouTube, www.youtube.com/cultos memorial. Além desses, os cultos de oração matinal, que ocorrem de segunda a sábado, das 8 às 8h30, estão sendo realizados por meio de teleconferência via aplicativo Zoom. Para participar, entre em contato com o pastor Francisco. O coordenador do Ministério de Integração e Comunhão, pastor Francisco, convida todos para ligarem diariamente a 2 outros membros da igreja e orarem juntos. Além de promover a comunhão, esta atitude nos aproximará nesses dias difíceis que temos vivido. Continue participando do projeto Cavalcante por meio de sua oração, do apadrinhamento de crianças e de ofertas específicas para concluirmos a construção do templo. Para tanto, ligue para o Ministério de Missões. Acompanhe agora as fotos da evolução das obras em Cavalcante. Participe desse projeto. Muito obrigado pela sua atenção. Que Deus abençoe você, sua família e o culto que se inicia agora. Olá, muito bom dia, você internauta, membro da igreja ou não, a Igreja Memorial que vence mais um mês. Hoje, dia 31 de maio, eu poderia falar esta frase: até aqui nos ajudou o Senhor, e também poderia dizer: aqui chegamos pela fé. Neste último dia do mês de maio, mês da família, onde algumas atividades foram realizadas, o Congresso da Família, agradecemos a Deus os nossos membros desta organização da igreja, deste ministério, a todos aqueles que trabalharam, a toda a equipe à frente das atividades do mês de maio. Que o Senhor possa abençoá-lo grandemente nesta manhã. Eu quero nesta manhã estar falando sobre o tema: o perigo da pandemia para a fé cristã. Muitos efeitos perigosos que devemos estar atentos e devemos orar ao Senhor para que possamos viver uma vida na presença dEle em todo o tempo. Que Deus o abençoe, você, sua casa, neste momento de culto ao Senhor.
Bom dia, irmãos e amigos que nos acompanham pela internet. Vamos proceder à leitura bíblica, que está em Salmo 108, versos de 1 a 5. Preparado está o meu coração, ó Deus. Cantarei sim, cantarei louvores com toda a minha alma. Saltério e harpa, e eu mesmo despertarei a aurora. Louvar-te-ei entre os povos. Senhor, cantar-te-ei louvores entre as nações. Pois grande acima dos céus é a tua benignidade, e a tua verdade ultrapassa as mais altas nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e seja a tua glória acima de toda a terra. Amém. Amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. Um trecho que vamos cantar desse cântico, que diz: com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Ele nos faz pensar neste verso, e que possamos agora dedicar ao Senhor a glória que Ele merece. Convido você em casa, que você possa agora ficar quietinho, se concentrar, dar a glória devida ao nosso Deus e abrir os teus lábios para louvá-lo com todo o teu ser, com tudo o que tu és, para que o Senhor possa então sondar os nossos corações e possa encontrar em nós adoradores que o adorem com todo o coração, que o adorem em espírito e em verdade. Te convido a cantar conosco este belo cântico: aclame ao Senhor toda a terra. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio, Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio, Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei.
Nosso Deus e nosso Pai, nos colocamos diante de Ti nesta hora, Senhor, colocando nossas vidas, Pai, diante de Ti, em primeiro lugar, te pedindo perdão pelos nossos pecados. Nós te pedimos neste momento, Senhor Deus, que Tu possas continuar conosco, Senhor, e colocamos as nossas vidas e entregamos o nosso louvor neste momento, Pai. Aceita a nossa adoração, aceita o nosso louvor e colocamos, Pai, diante de Ti neste momento as nossas vidas, as nossas vozes em Teu serviço, Pai. Aceita, Senhor Deus, a nossa adoração neste momento. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, neste momento de dedicação de dízimos e ofertas, eu gostaria de ler um trecho da Palavra de Deus que está lá em Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, assim se encherão de fartura os teus celeiros e transbordarão de mosto os teus lagares. Que todos nós, membros e congregados desta igreja, possamos ter em mente e também nos nossos corações a importância de contribuirmos para a manutenção da casa do Senhor e para a obra missionária. A igreja disponibiliza no boletim as contas, as agências bancárias e as contas onde podem ser feitos os depósitos e transferências. Mesmo à distância, continuemos a contribuir para a causa do Senhor, para a honra e glória dEle. Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer todas as ofertas, dízimos que os Teus servos têm trazido ou encaminhado à Tua casa para a manutenção da Tua igreja, Senhor Deus, para a continuidade do Teu trabalho, da Tua obra, para que muitas pessoas, tanto aqui ao nosso redor, quanto nesse país e até no mundo, possam ser alcançados com o Teu Evangelho. Nós, mais do que ofertas, mais do que bens, queremos dedicar as nossas vidas ao Senhor. Nós rogamos o Teu perdão pelos nossos pecados, pelas nossas faltas. Rogamos que o Senhor abençoe a Tua igreja, abençoe aos nossos irmãos que, por algum motivo, não têm podido contribuir com a Tua causa, às vezes pelo desemprego, pela diminuição da renda, que o Senhor seja com cada um deles, Senhor Deus. Assim nós agradecemos mais uma vez por tudo que tem feito por nós e rogamos que o Senhor nos conceda a Tua paz. Em nome do Senhor Jesus, amém. Sei que longe não estás, mas triste está meu ser, Senhor Jesus. A minha fé se encontra em Ti, e se hoje fraco estou, mas que nunca vou orar. E não sei o que dizer, mas estou ao pé da cruz. Encontro graça e paz, amor que me conduz. Cantarei, louvarei. Se no vale eu estiver, afligida pela dor,
uma direção, Senhor, por mim. Em Ti preciso confiar, deste a vida pra eu livre ser. Eu não sei o que dizer, mas estou ao pé da cruz. Encontro graça e paz, amor que me conduz. Cantarei, louvarei. Se no vale eu estiver, afligida pela dor, cantarei, louvarei, levantando minhas mãos, sentindo teu amor, cantarei. Cantarei, louvarei. Se no vale eu estiver, afligida pela dor, cantarei, louvarei, levantando minhas mãos, sentindo teu amor, cantarei, 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 cantarei. Amém, meus irmãos, por esta música tão maravilhosa que fala ao nosso coração. E cantaremos a seguir uma música que nos convida a apresentarmos diante do Senhor e deixar diante dos pés de Deus as nossas súplicas e o nosso clamor. Devemos estar orando, irmãos, ainda por muitas famílias enlutadas, algumas outras esta semana passando por perdas. Recentemente, o irmão Davi Raiol e sua mãe Zumira perderam Figueira. A Deise de Oliveira do Amaral perdeu a sua avó, a irmã Rosália do Amaral, e ela pede que estejamos orando para que o Senhor conceda força. Irmã Deise precisa das nossas orações. Irmão Edson também, o nosso fotógrafo, que chamamos de o nosso fotógrafo oficial, porque sempre quando está em serviço, ele busca o Senhor, perdeu a sua mãe, irmã Eva, recentemente. A irmã Esther de Almeida também está experimentando o luto. A sua mamãe partiu para a eternidade neste final de semana. A Lúcia Clara e o Osmar Leite, membros da nossa igreja, ainda vivenciam a saudade da mãe da Lúcia, a senhora Lídia. Estamos orando em favor da Sandra, de seu filhinho também, porque é o momento da perda do nosso querido irmão Mutaleci Miranda. O esposo da irmã Aletilde Lima também, José Osmando Lima Vieira, partiu para a eternidade também na semana que passou. Raimundo Alves Filho, também membro da nossa igreja, muito querido e conhecido. Ele morava no Gama, estivemos ali dando apoio e lembrando de orar, irmãos, pela irmã Marlene, que sente muita falta do seu querido esposo, o Dr. Regis. Com relação ao tratamento de saúde, irmão Benilton solicita orações pela Lucilene. Vamos orar pelo irmão Elenauro, irmão Marco em tratamento de quimioterapia, irmão Waterloo também em tratamento de médico, e todos aqueles imensos nomes que estão mencionados ali, de números de irmãos do nosso boletim. Temos intercedido diariamente no culto de oração matutina e temos clamado ao Senhor por força, mas também agradecido pelas bênçãos que nós temos recebido do Senhor. Agradecemos pelos aniversariantes da semana e pelos casais também que completam mais um ano de vida conjugal. Neste momento, preparando o nosso coração com este hino que nos conduzirá ao momento de súplica, o salmista Davi fez a seguinte oração:
cantem louvores ao Senhor, vós os que sois os seus santos, e deem graça ao seu santo nome, porque a sua ira dura um só momento, mas o seu favor dura para sempre, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, meus irmãos. E é isto que nós cantaremos, e logo após vamos orar ao Senhor. Aos pés de Deus eu deixo a minha dor, a minha vida ponho em suas mãos. O bom Senhor me dá consolo e amor, a sua paz me envolve o coração. O choro pode durar uma noite, mas a alegria chega de manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria chega de manhã. Libertação eu tenho no Senhor, libertação da angústia e do sofrer. Em Deus descanso, Ele é consolador. Só Deus me ampara em todo o meu viver. O choro pode durar uma noite, mas a alegria chega de manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria chega de manhã. Se cruz pesada eu tenho de levar, cruz mais pesada já mesmo Jesus morreu ali a fim de me salvar e dar-me vida eterna em sua luz. O choro pode durar uma noite, mas a alegria chega de manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria chega de manhã. Oremos, meus irmãos. Pai, nós acabamos de cantar este hino tão bonito, Senhor, tão lindo, que fala ao nosso coração, mas que sobretudo nos lembra, e acima de tudo nos lembra, a Tua palavra, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ó Deus, Tu sabes quantos irmãos nós temos, juntamente com eles, caminhado nestes tempos, ó Deus, porque eles estão perdendo entes queridos, e nós choramos com eles, Senhor. Nós pedimos-te a Ti que Tu estejas consolando o coração desses Teus filhos e filhas, Senhor. Ó Deus, Tu sabes como é difícil este momento de separação, ainda que nós tenhamos a esperança da vida eterna. Sabemos que os nossos queridos que estão partindo para a eternidade estão contigo, Senhor, mas nós somos humanos, sentimos falta. Por isso eu peço-te e nós te pedimos que em nome de Jesus o Senhor possa estar, ó Deus, renovando as forças, o ânimo, o vigor, a fé, a saúde, Deus, desses queridos que sentem a falta daqueles que partiram para a eternidade. Clamamos-te ainda, Deus, pelos enfermos, Senhor, que são muitos. Os nomes foram aqui mencionados. Há uma lista, Senhor, imensa no nosso boletim. Contudo, Pai, nós queremos apresentá-los a Ti, suplicando-te que a bênção do Senhor se manifeste na vida deles, para que haja cura, Senhor,
porque nós cremos no poder de Jesus para curá-los. Abençoa também, Senhor Deus, esses que acompanham os seus entes queridos que estão enfermos. Senhor Deus, como é difícil esta tarefa para muitos, mas que a boa mão do Senhor estendida sobre esses teus filhos, Pai, possa trazer força, ânimo, vigor, renovo da parte do Senhor. E para todos estes, ó Deus, que estão sofrendo, que esta palavra se torne uma realidade na vida dos teus filhos e na nossa vida também, trazendo sempre a lembrança que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ó Deus, abençoa aqueles que estão ansiosos e preocupados com este tempo, ansiosos e preocupados com seus trabalhos, com os estudos, com o futuro. Ajuda-os a lembrarem também, Senhor, que o nosso futuro está nas mãos de Jesus, que vivo está. Por isso nós podemos crer no amanhã. Deus, nós nos alegramos com tudo também, Deus, e acima de tudo, porque o Senhor tem nos abençoado. Até aqui o Senhor nos ajudou e continuará nos ajudando, porque o Senhor é fiel. Te agradecemos pelos aniversariantes, Pai, de hoje, desta semana, que a graça e a bênção do Senhor seja sobre eles. Te agradecemos por aqueles que celebram mais um ano de vida conjugal, Deus. Renova, Pai, os laços de amor entre os casais. Abençoa as famílias da Tua igreja, Deus, quando concluímos hoje este mês da família, Senhor. Quantas bênçãos compartilhadas, quantas, Deus, oportunidades de reconciliação. E se ainda não aconteceu, que hoje ainda, Deus, seja um dia em que pais retornem à comunhão com filhos, filhos com os pais, os familiares que porventura enfrentam diferenças, que esta ainda seja uma oportunidade, um dia de uma reconciliação entre as famílias e, acima de tudo, reconciliação contigo. Por fim, Senhor, abençoa a Tua igreja, Igreja Memorial Batista. Muito obrigado, Senhor, por este lugar de adoração que temos aqui, já por 60 anos, Pai, o Senhor sendo proclamado como o Salvador por meio de Jesus Cristo. Louvado seja o Teu nome. E fala-nos agora, ó Deus, eu te peço por meio da Tua palavra, Senhor, para que viva e eficaz penetre no mais profundo do nosso coração, e de uma forma tal que ela provoque mudança nas nossas vidas, Senhor, para que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Usa, Pai, Teu servo, pastor Davi. Receba, portanto, Deus, a nossa oração nesta hora. Receba, Deus, as nossas súplicas. Receba, Deus, a nossa gratidão, porque nós cremos no que nós acabamos de cantar, que é a Tua palavra, que o choro pode durar uma noite, mas na presença do Senhor a alegria vem pela manhã. Obrigado, Deus, por esta hora, em nome de Jesus. Amém e amém, Pai. Salvador.
Abra sua Bíblia no último livro das Escrituras Sagradas, o livro do Apocalipse, no capítulo de número 1. Eu quero fazer a leitura dos 3 primeiros versos. Apocalipse de João, no capítulo de número 1, os versos 1, 2 e 3. Você pode acessar o texto bíblico, a palavra do Senhor, tendo como João, aquele que recebeu as revelações na ilha de Patmos. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Alguns domingos atrás nós recebemos preciosas lições e ensinos em nossa escola dominical, através do nosso querido pastor Renato, que estava falando a respeito do tempo de Deus, fazendo uma diferenciação do tempo Cronos, que é o nosso tempo, do tempo Kairos, o tempo de Deus. Aquele tempo estabelecido por Deus para todas as coisas. Aquele tempo apropriado, favorável, aquele tempo escatológico, aquele tempo, inclusive, tempo de crise, que a igreja, nossa vida, que todos nós estaríamos enfrentando. Aqui nesse texto de Apocalipse, no capítulo de número 1, nós encontramos 3 bênçãos, 3 grupos relacionados. Aquele primeiro grupo, aquele que lê, o segundo grupo, aquele que ouve, e o terceiro grupo, aquele que pratica as palavras desta profecia. O Senhor, quando entrega esta palavra a João, no sentido de que o próprio João estivesse preparado, e escrevendo as Escrituras, transmitindo aos seus leitores, para que também estes leitores mantivessem também preparados, se mantivessem preparados, e também aqueles que iriam transmitir a palavra do Senhor, em ouvindo a palavra de Deus, se tornarem praticantes da palavra. Então, 3 bênçãos, 3 grupos aqui de bênçãos, para aqueles que devem perseverar na palavra do Senhor. Por quê? Porque o tempo está próximo. Eu poderia utilizar alguns textos apocalípticos de Jesus Cristo, quando ele fala antes da sua morte, quando ele alerta a sua igreja, dizendo das epidemias, das catástrofes, dos desastres, da violência e de tantas outras coisas que o mundo enfrentaria no seu final. Mas por que eu escolho esse texto de Apocalipse? Porque esse texto traz esta palavra que eu acho importante destacar, que é exatamente a perseverança. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. É um tempo de perseverança, com epidemia ou sem epidemia, com pandemia ou sem pandemia, crise ou não, a igreja do Senhor deve perseverar nos caminhos do Senhor, independente dos sinais ou qualquer outra manifestação que cause espanto para nós. A igreja deve perseverar, porque o tempo está próximo. Não sabemos quando. Alguns inclusive estão dizendo que esta pandemia é um dos sinais de Deus. Eu aqui, na prudência, observando, dizendo que a Bíblia, ela fala não só desta pandemia que nós estamos vivendo, mas ela também faz referência a inúmeras outras. Lucas capítulo 21, nós encontramos no verso de número 11, Jesus advertindo seus discípulos: haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. A Bíblia profetiza epidemias, doenças e catástrofes. A Bíblia profetiza mortes e desgraças. A Bíblia, de alguma maneira, ela cita
não especificamente o Covid-19, mas ela fala de epidemia, e nós temos vivido sim, nos últimos tempos, inúmeras, como em todos os séculos, em todos os lugares, a história da humanidade já contabilizou mortes e mortes em virtude de muitas pandemias. Haja visto a África e tantos outros lugares que são também alvo de tantas pandemias. Mas esse texto nos fala desta igreja que deve ouvir, deve ler e deve praticar esta palavra. Seja em qualquer tempo, seja em qualquer situação, nós somos convidados a marchar e a marchar. E eu tenho participado e tenho visto, tenho acompanhado algumas lives pela internet, de muitos benefícios deste tempo para a igreja do Senhor. São inúmeros. Indiscutivelmente poderíamos listar alguns motivos positivos, algumas características interessantes deste tempo que nos mobiliza como igreja: a utilização da tecnologia, a busca pelas pessoas, o retorno ou o fervor de muitas pessoas para o lar do Senhor, para o retorno do Senhor, maior mobilização, pastores que trabalham mais, igrejas que se mobilizam, pessoas que estão sendo buscadas, inúmeros benefícios. E muito se fala assim que a igreja não será mais a mesma depois deste tempo. Vamos aguardar e vamos caminhar e vamos prosseguir. E diante de tantos bons resultados, vamos dizer assim, que esta crise pode nos proporcionar numa mudança positiva, fiquei a pensar e me preocupei com este tema no outro lado da moeda, pensando a respeito deste tema, os perigos do isolamento social para a fé cristã. E eu escrevi algum desses perigos e gostaria de compartilhar com você aqui nesta manhã. O primeiro deste perigo, e são muitos, eu escrevi 13, esta mensagem estará sendo dividida em duas partes, hoje pela manhã a primeira parte, no próximo domingo a segunda parte, para que não se torne cansativo, até porque não teríamos como exaurir todo o assunto e falar sobre tudo. Eu quero destacar os 5 perigos primeiros. No próximo domingo eu caminharia para o seu final. O primeiro o primeiro perigo deles é o distanciamento do culto. É óbvio, perceptível, aquilo que nós estamos a viver nesse tempo. O distanciamento do local de culto. O culto como símbolo muito forte de espiritualidade. Na verdade, o templo, este local, ele simboliza para muitas pessoas a própria fé, a própria espiritualidade. E eu não quero entrar aqui no mérito da discussão se Deus não habita em templos feito por mãos de homens, que Deus não habita neste lugar. Não quero entrar neste mérito. Eu quero destacar um fato, uma realidade. Muitas pessoas têm o local do culto como símbolo da sua fé, como símbolo da sua espiritualidade, como uma identificação do fiel com o local da adoração. Quando nós lemos o livro dos Salmos e percebemos aquelas peregrinações, os fiéis, eles caminhavam em direção ao templo, cantando, recitando a palavra, lembrando da palavra, em direção ao templo. E o templo era exatamente aquele local de agregar, de receber aquela fé daquele fiel que se dirigia ao templo. O templo é uma espécie de agregador desses valores espirituais que nós nutrimos em nossa experiência com Deus. E aí nós percebemos que este distanciamento do local do culto, ele pode provocar uma ruptura neste símbolo desta espiritualidade. O local do culto, ele é símbolo de identidade e de comprometimento. Imagine uma pessoa nova decidida, um novo convertido, que aceita Cristo e que começa a frequentar uma igreja, e ele começa a participar da escola dominical, e ele começa a se desenvolver, e ele começa a adquirir, nutrir o amor pelo local, pelo espaçamento físico, as pessoas que estão ali, dando aquela força, contribuindo para a sua fé, um bom dia, um abraço. E então este novo convertido que vai nutrindo, ele vai se comprometendo e vai fazendo com que aquele local se torne um referencial, um símbolo, uma identificação da sua fé. E é bem verdade que as placas, elas nos identificam, elas podem não nos definir, mas elas podem nos identificar como grupo religioso, seja ele qualquer que seja.
O local do culto, ele é símbolo desta identidade, deste comprometimento. Assim como nós temos o nosso quarto em casa, o nosso escritório, em que ele é sagrado. E algumas pessoas, inclusive, não gostam que mexam, inclusive, em nada em sua mesa. Nós temos determinados lugares em nossa casa. Por exemplo, quando eu era criança, minha mãe não gostava que nós chegássemos perto da cozinha. Eu sempre quis aprender a lavar louça, mas ela nunca deixou. Eu aprendi depois e gosto de fazer, já lavei louça hoje em casa. Deixei tudo sequinho lá na pia para não ter problema. Mas a minha mãe encarava aquele local como um local sagrado para ela. Ela gostava, ela nutria aquele amor. Aquilo para ela era uma realização, como até hoje. Ela tem ciúme da sua cozinha. Naturalmente que está longe de ser uma idolatria. Eu acredito que nenhuma dona de casa seja apaixonada, pastor Francisco, pela cozinha. Eu acho que por mais que alguém goste da sua cozinha bonita, enfeitada, com muitos apetrechos, eu acho que alguém se apaixonar pela cozinha não é algo tão assim simpático, mas tudo bem, vamos prosseguir. O que eu quero dizer é que nós elencamos lugares, que nós nos identificamos com ele. E por que não pensar que o templo, que o local do culto, é este local que agrega, que desperta amor, que desperta paixão, que desperta sentimento? E este distanciamento, então, ele provoca esta ruptura. E é o perigo, então, do confinamento, é esta perda do contato físico e a perda da comunhão física. De poder receber o irmão, de olhar para o irmão, de apertar a mão, de dar um abraço. E naqueles mais próximos, mais íntimos, um abraço bem apertado, pulando no pescoço, um aperto de mão mais forte, de quebrar os ossos, um beijo ou qualquer outra coisa, dependendo da intimidade dos irmãos. Como é bonito percebermos estes irmãos nesta comunhão. E esta perda deste espaçamento, que perdemos o contato com as pessoas, aquele contato tão essencial, tão importante. Quando, por exemplo, alguém chega na igreja e alguém fala com essa pessoa quando chega na igreja: olha que vestido bonito, onde é que você comprou? Ou então alguém quando chega na igreja, o irmão fala assim: olha como você emagreceu, como você está bem. Esse tempo nós não podemos mais fazer isso. Pelo contrário, quando retornarmos, a maioria das pessoas irão falar: como você engordou? Vamos nos preparar para este tempo. Esta perda também e o enfraquecimento do espírito de coletividade presente no corpo de Cristo. Compartilhamos orações, intercessões, pedidos. Acabamos aqui de orar através do pastor Francisco dos pedidos de oração. E deixa-me falar uma coisa com você: nem todos os falecimentos aqui na Memorial têm origem no Covid-19. São poucos os casos. Nós temos aqui pessoas que foram acidentadas, pessoas que caíram, temos aqui pessoas que possuíam doenças, estavam enfermas e que vieram a falecer. Mas temos sim poucos casos de algumas pessoas que foram acometidas desta enfermidade e infelizmente faleceram. Mas nós temos também muitas boas notícias que poderíamos também citar para os irmãos. Mas a verdade é que nós temos no corpo de Cristo a possibilidade desta coletividade presente, de compartilhar. Compartilhamos pedidos de oração, compartilhamos abraços, apertos de mão. Nossas famílias unidas, nossas famílias que cantam, os coros, o corpo de Cristo em ação, trabalhando, nutrindo, aprendendo de uma maneira didática e crescendo na vida espiritual. O perigo da perda da alegria como ingrediente da atividade cultica, o entusiasmo, a alegria contagiante. Em casa, os problemas nos afastam desta atmosfera sagrada do culto. Muitas vezes em nossa casa, em nosso lar, nós não comungamos da mesma fé. Os problemas da semana, eles são arrastados muitas vezes para o momento do culto. Mas quando estamos na presença do Senhor aqui neste local, nós podemos assim perceber aquela alegria, aquele contágio muito importante, essencial à igreja. O perigo das limitações nas programações e da redução do repertório musical, número de pessoas reduzidas no culto. Aquelas pessoas que poderiam trazer mais contribuição ou maior contribuição.
Estamos aqui limitados com o número de pessoas aqui neste local, reduzindo as nossas atividades, porque o distanciamento nos impõe estas restrições. É um perigo de nós perdermos esta movimentação cultica das programações, restrições na programação, limitando poucos no local do culto, impedimento dos visitantes no culto presencial. Quantas pessoas gostariam de estar numa igreja? Quantas pessoas gostariam de fazer parte de um momento de culto? E este momento do distanciamento, elas estão impedidas. Mas elas poderiam participar pela internet, mas nem todas as pessoas têm uma internet, nem todas as pessoas necessitam de fato de uma internet, porque o que elas querem é a igreja, é o corpo de Cristo na sua movimentação de culto. E é um perigo o afastamento desses visitantes. Se alguns membros de igreja ficam perdidos, imaginem aqueles que não são membros. Se algumas pessoas da igreja, que são pessoas experimentadas na fé, se elas já se sentem desconfortáveis, imagina aquela pessoa que não conhece a palavra, que não tem esperança, que não tem esta força da fé, que não tem aquela palavra. Com certeza esta pessoa estaria num grau de sofrimento muito maior. O impedimento da aplicação dos dons e talentos a serviço de Deus e do próximo. Temos que fazer uma ginástica, inclusive, né, ministro, para trazer pessoas para o templo, para convidar as famílias no mês de maio, como nós fizemos. Tentar trazer algumas pessoas, preservando-as do mal e de contaminações. Mas também há um enfraquecimento das relações sociais. O distanciamento, ela provoca esse distanciamento nas relações sociais, diminuição da convivência, diminuição das atividades ministeriais, distanciamento dos amigos, interpessoalidade comprometida e dificuldade de manutenção das amizades. Do aspecto social do nosso relacionamento, ele fica completamente comprometido. Nós estamos talvez chegando a 75 dias de isolamento, né, pastor Francisco? 75 dias, 80 dias, imagine, 2 meses e meio, nós teríamos aí quase 10, 12 domingos distantes uns dos outros. Há pessoas aqui que não se veem há muito tempo, há pessoas aqui que dependem umas das outras, porque vida cristã é exatamente isto, vida cristã é proximidade, comunhão uns com os outros. E este afastamento, essa distância social, ela enfraquece as nossas relações, pessoas esfriam. O contato vai diminuindo e elas vão perdendo aquela alegria, elas vão se acomodando a uma situação de distanciamento. Isto é um perigo, porque as pessoas vão ficando amedrontadas, ansiosas, e elas vão apresentando um comportamento mais introspectivo, com maior timidez. E sabemos que quando a igreja está reunida, é exatamente o contrário. Nós nos sentimos estimulados a estar um com o outro, a estarmos juntos. E este enfraquecimento social diminui a nossa convivência, distancia amigos. E temos o nosso relacionamento comprometido pelas dificuldades que nós teremos desta manutenção. Há um outro perigo que é o enfraquecimento bíblico. Este período de isolamento, este período de quarentena, em que as pessoas estão impedidas de estarem na casa do Senhor, no local do espaço físico, eu também identifico o perigo do enfraquecimento bíblico, perda do contato físico com a escola bíblica dominical. Não temos mais aqui perguntas e respostas, temos apenas as respostas. Não há aquela interação, a interatividade própria do local de sala de aula, em que o professor expõe um conteúdo, o aluno não entende e ele pergunta, e ele participa e o outro participa. Ou seja, numa atividade online como aqui estamos realizando, é quase impossível. Educação infantil comprometida, o espaço infantil das nossas crianças,
esse espaçamento vazio, as nossas crianças não interagem, elas ficam também ansiosas dentro de casa. O ministério infantil, ele está comprometido, não porque ele não está realizando as suas atividades, ou que não esteja produzindo o seu material, porque ele está produzindo o material, mas a presença, ela está comprometida, e isso leva, sim, ao enfraquecimento bíblico das atividades lúdicas, das atividades relacionais, das atividades práticas da palavra do Senhor, do manuseio da palavra de Deus, do segurar a Bíblia, de manusear, de olhar uma figura, de entender uma lição, de ouvir sobre um personagem da palavra, de conferir na palavra. Há um comprometimento neste sentido. Diminuição das atividades ministeriais, nem todos os ministérios estão funcionando, até porque não há tanta necessidade, ou porque talvez algumas pessoas não estejam em condições de realizar o trabalho. Perda da dedicação e aplicação do estudo da palavra do Senhor, limitações das atividades nas mais variadas faixas etárias, é o que nós também percebemos. O decreto que saiu ontem, ele está limitando a presença de membros da igreja a partir de quarta-feira, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Pessoas acima de 60 anos não poderão estar presentes nos cultos de todas as igrejas, não é a igreja memorial, e nem é uma determinação que a igreja está trazendo para o seu fiel, não. É uma determinação legal do governo do Distrito Federal, que nós iremos acatar. Esta limitação das atividades físicas presenciais para as crianças menores de 12 anos, ou portadores de algumas doenças consideradas graves e complexas, vulneráveis ao Covid-19, ou seja, o enfraquecimento bíblico, o enfraquecimento desta presença dos irmãos, esta perda da capacidade do desenvolvimento espiritual a partir da palavra do Senhor que é estudada. Nesse contexto didático de escola dominical, no contexto de aplicação da igreja, troca de experiências, é um perigo para a igreja o enfraquecimento bíblico. Há também aqui o enfraquecimento da fé. O enfraquecimento da fé e a apostasia, que talvez para mim, em minha visão, seja um dos maiores perigos que a igreja precisa estar atenta. Cultos online podem levar à perda do interesse pela atividade espiritual. Deixa-me repetir. O enfraquecimento da fé e a apostasia, cultos online podem levar à perda do interesse da atividade espiritual. Vamos pensar, irmãos, que nós estamos assistindo o culto da Igreja Memorial em casa. Eu estou com o controle na mão. Se eu não estou agradando da mensagem, não estou agradando do cântico, ou se alguma coisa não está me agradando, o que é que eu faço? Eu pego o controle e coloco em outra situação, ou Netflix, Prime Video, alguma coisa nesse sentido, ou YouTube ali ao lado, ou a própria televisão, canal aberto ou canal fechado. Você então pode, com um clique, você pode alterar. Então você não vai até o final daquela atividade. Nós temos inclusive ao lado da igreja, nós temos inclusive ao lado daquele canal que transmite, nós temos alguma coisa que nos lembra lixo, que nos lembra podridão, que nos lembra contrário à fé cristã. E nós muitas vezes podemos estar nesta tentação de ver alguma coisa que não é uma coisa adequada. É um perigo, porque eu estou no conforto da minha casa, com o controle na mão, e se alguma coisa me desagrada, eu posso mudar. Está fácil, quem tem o controle sou eu. Enfraquecimento da fé, apostasia. Eu tenho uma série de programações à minha disposição. E é interessante que esta possibilidade do culto online, eu cito uma outra situação que é a perda da concentração e foco. Em casa nós nos distraímos facilmente. Eu até imagino que algumas pessoas comem pipoca, guaraná, almoçam, comendo, vendo, assistindo o culto, participando do culto. Eu diria que inclusive alguns irmãos nem levantam da cama. Alguns irmãos talvez nem levantam da cama, ali mesmo de pijama, ele pega ali o controle, liga, vai começar o culto da memorial, e aí o Roberto ou o Jair, eles começam a tocar ali o órgão e o piano, e aí vão começar o culto.
E ele então ali em sua casa, no conforto da sua casa, as distrações começam a surgir. A vontade de beber uma água, uma coisa tão simples. Um telefone que toca, uma campainha que toca, ou qualquer outra espécie de distração, nos distraímos facilmente, e aí nós não acompanhamos as orações. Eu inclusive acho que muita gente não fecha os olhos quando nós oramos aqui, pastor Francisco, porque as pessoas acham assim, não estou no culto lá. É muito interessante, porque nós imaginamos que o verdadeiro culto é aquele que nós estamos tendo aqui, e que talvez em casa muitos não se sintam, vamos dizer assim, naquela obrigação, naquela atividade, naquele exercício espiritual de fechar os olhos no momento da oração. A perda da concentração, do foco. Conversamos com as pessoas que estão ao nosso lado. Se você está no sofá, inclusive, você pode até dormir. A posição pode estar muito confortável e você dormir durante o culto. O que não se daria aqui, pelo menos eu imagino que não se dê essa situação aqui, de alguém dormir no culto, não é verdade? Esta perda da concentração e do foco, nós podemos inclusive cair numa situação de crítica, numa situação de começar a criticar, por quê? Porque nós estamos, vamos dizer assim, estamos de longe, numa situação fora, então nós começamos a ver problemas. Por quê? Porque a minha mente, ela começa a vagar por outras coisas e nós vamos perdendo a nossa concentração. E aí quando eu perco a minha concentração, eu lembro que tem alguma coisa na geladeira, levanto e vou lá na geladeira, e eu então me distancio, e começo a me tornar distante, indiferente, e vou perdendo gradativamente a minha concentração com o culto. O momento do sofá que nos proporciona relaxamento, acomodação, que inclusive pode me fazer desligar e deixar de participar do culto. Cultos online podem levar à displicência, por estar sempre disponível na internet. Ou seja, podemos começar a apresentar aquela desculpa, depois eu assisto, agora não, agora eu vou dormir mais um pouquinho. À noite, eu não vou assistir à noite não, à noite tem alguma coisa para eu fazer e eu vou deixar para depois. E você deixa para depois, e você deixa para depois, e você vai perdendo e automaticamente vai se distanciando desta presença do culto, e isto é um perigo, o distanciamento para a nossa fé cristã. Depois eu assisto, e aí você não assiste depois, e logo vem outro culto, e você já pensa, agora tenho 2 ou tenho 3, já não vou assistir, vou voltar. Não, e nós começamos a nos perder. Se não tivermos esta disciplina, esses cultos online, eles podem sim criar esse distanciamento, enfraquecimento da nossa fé. Estes cultos online, que podem nos levar à perda do fervor e da energia espiritual. São alguns perigos, irmãos, que nós devemos estar atentos. Nós temos muito que aprender em todas as situações, mas temos também que estar alertas, com os nossos olhos bem vivos, bem atentos, porque nós sabemos que há, não da parte de A ou de B, não quero fazer referência aqui a pessoas, mas nós sabemos que durante toda a história da humanidade, a Igreja de Jesus Cristo sempre foi alvo da ação do inimigo para enfraquecê-la. Se tirar a igreja da sociedade, se tirarem a igreja da nossa luta espiritual, se tirar a igreja da pregação do Evangelho, da palavra do Senhor, com certeza a apostasia irá aumentar, o enfraquecimento irá aumentar. A igreja do Senhor é a atalaia para a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. E nós ficamos a pensar, se de fato o inimigo não quer tirar, e aqui novamente eu falo, não estou pensando em A e nem em B, a minha palavra aqui não é uma palavra política, por favor entenda isto. A nossa luta não é contra a carne, mas o inimigo sim. Lembram daquele texto de Jó? A Bíblia diz em Jó no capítulo 1 que quando os filhos de Deus se apresentaram diante do Senhor, a Bíblia diz que Satanás também apareceu para criar problemas. Não sejamos ingênuos, não creiamos em tudo que nos dizem,
Jó capítulo 1 diz que os filhos de Deus se apresentaram para cultuar, para louvar, para poder ter ali uma reunião no céu, com a presença da majestade do Senhor, e diz a Bíblia que Satanás se apresenta para apontar o erro de Jó, tentando impedir a fé, tentando trazer problema para a vida daquele homem, como também nós poderíamos entender que Satanás tenta enfraquecer a obra de Deus, ele tenta enfraquecer a obra missionária, ele tenta enfraquecer as finanças da igreja, ele tenta minar a fé da igreja, e nós precisamos estar alertas como igreja, e achar que tudo é normal, que tudo é comum. Nós estamos sim, para poder cumprir as ordens do governo. A nossa igreja cumpre as ordens do governo, mas a nossa igreja precisa também entender que ela precisa prosseguir, porque o nosso governo é espiritual, porque o nosso governo vem do Senhor, porque aquilo que nos move é o Espírito Santo de Deus. Como sociedade, como instituição neste tempo, nós acatamos, mas nós precisamos também olhar com os nossos olhos espirituais. Estava vendo uma notícia que saiu esta semana, inclusive uma irmã que me encaminhou. Um membro de uma banda canadense, que neste tempo de pandemia, ele perdeu a fé ou ele abandonou a sua fé. E eu fui ler a matéria, e a matéria diz que ele já vinha perdendo a sua fé, filho de pastor, e ele vem crescendo, vem se desenvolvendo, e ele então vem se desligando gradativamente, enfraquecendo, perdendo o seu fervor, e agora nesse tempo de pandemia, ele aproveita o momento, ele aproveita a ocasião e se declara ateu, e se declara uma pessoa que perdeu a sua fé. Quantos talvez estejam se enfraquecendo em virtude deste distanciamento? São alguns perigos que fiquemos atentos e alertas. Não nos acostumemos a esta situação confortável. Há muitas pessoas que estão orando, que estão indo para determinados lugares, pedindo ao Senhor para cessar esta praga. Há muitos crentes de muitas igrejas que estão saindo para orar, pedindo ao Senhor que faça cessar esta pandemia. Creio que nós devêssemos ter também esta mesma atitude. Oramos pelos enfermos, oramos pelos enlutados, mas orar também para que Deus faça cessar esta praga. Numa oração mais contundente, numa oração mais crítica, no sentido de ter um olhar para esse tempo em que a igreja do Senhor pode inclusive se distanciar. Alguns falam que a igreja vai voltar mais forte. E se ela não voltar mais forte? E se nós perdermos pessoas? E se pessoas perderem a sua fé? E é por isso que eu li aqui esse texto de Apocalipse no capítulo de número 1, que ele diz, o verso de número 3, bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Nós não sabemos quando, nem o Senhor Jesus Cristo declarou o tempo do seu retorno e da sua volta, mas Ele disse: o tempo está próximo. Se esta pandemia é um sinal, é um indício da volta de Cristo, nós não sabemos, alguns afirmam que sim. E se for, não há nenhum problema, pelo contrário, que sirva para alerta, que sirva realmente para um retorno, para uma volta para o caminho do Senhor. Mas o que eu quero destacar é que nós devemos perseverar, guardar as coisas que na palavra, essas palavras escritas para nós, foram escritas para a nossa perseverança. E é por isto que aqui João fala para a sua igreja: bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Eu vou parar por aqui, meu irmão. No próximo domingo pela manhã, eu quero destacar outros motivos de possibilidade de enfraquecimento da pandemia para com a fé cristã. O distanciamento que ele provoca para a igreja do Senhor Jesus Cristo, ou o que ele poderia provocar. Eu não estou afirmando, são possibilidades. No próximo domingo eu entrarei na segunda parte, falando a respeito desta tensão sobre a validade ou não do culto presencial, porque alguns inclusive discutem essa questão. A dúvida sobre a soberania de Deus na história, que é uma outra questão que nós estamos percebendo,
porque eu tenho lido alguns testemunhos de pessoas que dizem que Deus não tem nada a ver com isso, que Deus está distante disto, que o homem está lançado à sua própria sorte, a negação da fé, a menor possibilidade de prestação de contas, vulnerabilidade e impulsos comportamentais perigosos vistos dentro de casa, como por exemplo violência, aumento de pornografia e tantas outras coisas mais, a possibilidade de controle estatal sobre a religião, perdas de alguns direitos religiosos e tantas outras coisas que vêm em nossa mente para alertar o povo de Deus, para que estejamos firmes, orientados pelo Senhor, em nosso foco, seja qual situação for, de distanciamento ou não, mas que sigamos firmes neste hino que diz: igreja alerta, igreja alerta. Vamos prosseguir, vamos orar, vamos pedir ao Senhor que nos abençoe, que abençoe a sua igreja, para que a sua igreja continue a vencer pelo poder do Espírito Santo de Deus. Que Deus nos abençoe. Pastor Davi, que Deus abençoe sua vida. Que palavra de Deus para os nossos corações nessa manhã. Que Deus continue sempre lhe usando para trazer palavras assim para os nossos corações. E agora, igreja, em alerta, cantemos. Que você possa agora concentrar, voltar a tua mente para este final de culto e que possamos juntos cantar este belo hino, Igreja Alerta. E ao cumprir o seu querer, entoai louvores altos.
Amém. Igreja alerta, avançai. Esta é a palavra, é a mensagem que nós queremos deixar com você, com a sua família, você que nos assiste de tantos lugares, o nosso carinho por você, como que nós ficamos alegres. Pessoas de muitos lugares do Brasil e de fora do Brasil que mandam suas mensagens de apreço, de carinho, de cuidado, alguns inclusive fiéis participantes do culto desta igreja. Que Deus abençoe a sua família, continue orando por nós. Nós precisamos das suas orações para que o Senhor nos sustente a cada dia com a sua graça e com a sua misericórdia. Eu quero agradecer a presença do nosso irmão ministro conosco, pastor Francisco hoje conosco, inclusive pregou ontem no culto da juventude, né, pastor Francisco? Obrigado ao irmão Moacir também, pela sua presença, diácono, não sei se é conjunto coral, uma coisa maravilhosa, família Fonte, são irmãs, são 4 irmãs, muito obrigado pela presença de vocês também, cantando, que Deus abençoe a família de vocês, nosso querido irmão Jair no piano, nosso irmão Roberto aqui no órgão, o nosso muito obrigado pela sua presença, pela sua fidelidade, por estar conosco, nos acompanhando. O culto é para o Senhor, nós somos o corpo de Cristo, aqui ou acolá, em qualquer lugar. Se subirmos, o Senhor está lá, se descermos, o Senhor estará lá também. O Senhor está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Saiu ontem o decreto do nosso governo do Distrito Federal, autorizando o retorno das igrejas a partir do dia 3 de junho. 3 de junho é uma quarta-feira próxima. Eu convoquei uma reunião para terça-feira com todos os ministérios da igreja que estão trabalhando neste comitê de crise. O nosso departamento jurídico, departamento de saúde, diretoria da igreja, conselho pastoral. Nós estaremos nos reunindo na próxima terça-feira para decidirmos sobre o que nós iremos fazer. Eu peço a você, especialmente membro desta igreja, para que você aguarde qualquer deliberação. Eu sei que pode gerar uma certa histeria boa, uma alegria, algum desconforto saudável neste sentido. Muitas pessoas querem retornar para a igreja, mas nós iremos discutir sobre este tempo, porque nós queremos retornar com segurança. Eu quero inclusive dizer que nós já temos muitas coisas preparadas, nós já temos inclusive a medição dos espaços aqui, para que nós possamos comportar as pessoas a algumas regras, espaçamento de 1,5 metro, pessoas maiores de 60 anos não poderão frequentar, pelo menos a princípio, crianças menores de 12 anos ou aqueles portadores de doenças graves, além de outras recomendações legais do governo do estado para as igrejas. Então, meu irmão, vamos estar gradativamente, vamos estudar as possibilidades, ouvindo os conselhos da igreja, para que nós possamos retornar com segurança. O nosso objetivo não é apenas retornar, mas é retornar em segurança, num ambiente propício, para que nós não tenhamos problemas futuros com relação à contaminação ou qualquer outra coisa. De alguma maneira já é um grande avanço. Agradecemos ao Senhor, continuemos em oração, perseverando, porque se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Vamos orar, chegando ao final deste culto. Pastor Francisco, por favor, ao meu lado, irmão Moacir, ministro, para que nós possamos estar orando ao Senhor, encerrando esta manhã de culto. Logo mais à noite, o pastor Jair estará pregando, eu estarei com ele, acompanhando. Você pode compartilhar o link, divulgando, para que outras pessoas, inclusive não crentes, familiares, possam acessar e cultuar conosco. Muito obrigado, Pai querido, santo é o Senhor, poderoso, nosso coração se alegra em Tua presença, Pai. Não temos outro motivo que alegra o nosso coração, a não ser a manifestação poderosa do Senhor em nossa vida, em nossa casa, em nossa família, em nossa profissão. Senhor, em todo tempo, em todo momento, o Senhor é bom para conosco e a Tua misericórdia dura para sempre. Pai, nós cremos, Senhor, nós cremos que o Senhor está dirigindo todas as coisas, que cremos que o Senhor tem um propósito para todas as coisas. Sabemos que o Senhor está dirigindo e acompanhando as igrejas em todo canto deste mundo, Pai, porque é o Teu povo, é a Tua igreja, o povo que o Senhor escolheu para prestar-te culto e pregar a Tua palavra. Muito obrigado por esta manhã, ó Pai, que a Tua bênção esteja sobre os lares, as casas, aqueles que estão conosco, nos lugares mais longínquos, ó Deus, da nossa nação. Abençoa, Senhor, visita com bênção
bênção, com paz, suprindo as necessidades, Senhor. É a nossa oração e fazemos em nome de Jesus. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, e as consolações do Espírito Santo de Deus, esteja com esta igreja, hoje e para todo sempre. Amém e amém.